Saudações a todos os meus queridos alunos, saudações a todos os inscritos aqui no canal e você que não é inscrito, faça já a sua inscrição. Nessa aula de eletricidade nós vamos estudar a associação mista de resistores. Quando você tem dois ou mais resistores num circuito elétrico e esses resistores eles não estão associados unicamente em série nem exclusivamente em paralelo, existe uma associação mista, como nessa figura que você está vendo aí. Então, por esses dois polos, A e B, nós temos três resistores associados. Mas observe que esse resistor, que está aqui isolado de 2 ohms, ele está associado em série, mas outros dois resistores de 3 ohms e 4 ohms estão associados em paralelo. Eu quero saber qual é a resistência equivalente desses três resistores. Então, qual é a ideia aqui? A ideia inicial é calcularmos a resistência equivalente entre esses dois resistores que estão associados em paralelo. Ou seja, nós vamos utilizar aquela fórmula matemática que nós vimos na aula anterior. Então, 1 sobre REC, ou seja, o inverso da resistência equivalente, é a soma dos inversos das duas resistências desses resistores que estão associados em paralelo. Então, nós vamos ficar com 1 sobre REC. Somando essas duas frações aqui, 1/3 mais 1/4, nós vamos obter a fração 7/12. Logo, a resistência equivalente desses dois resistores é 12/7, tá bom? E você pode escrever na forma de número decimal. Dividindo 12 para 7 aqui, nós vamos obter uma aproximação de 1,7 ohms. Então, está aqui. Essa é a resistência equivalente, porém, apenas desses dois resistores que estão associados em paralelo. Ou seja, nós podemos redesenhar o nosso circuito elétrico dessa forma que você está vendo aqui, ó. O primeiro resistor, aquele de 2 ohms, eu repeti ele, e esses dois resistores de 3 e 4 ohms, que estavam associados em paralelo, podem ser substituídos por um único resistor de 1,7 ohms. Agora, como esses dois resistores estão associados em série, a resistência equivalente deles será a soma, ou seja, 2 mais 1,7. Nós vamos obter assim uma aproximação de 3,7 ohms é a resistência equivalente dos três resistores cuja associação era a associação mista. Então, está aí respondido esse exemplo. Vamos resolver um outro exemplo para você conseguir se ambientar melhor? Está aqui. Nós temos um circuito elétrico, nós temos dois polos, os polos A e B, e observe que nesse circuito elétrico nós temos três resistores, sendo que dois deles estão associados em série, está aqui ó, R1 e R2, um após o outro, um seguido do outro, está vendo? E nós temos um terceiro resistor R3 que está associado em paralelo com esses dois R1 e R2. As resistências são R1, 2 ohms, R2, 4 ohms e R3, 12 ohms. Eu quero saber qual é a resistência equivalente desses três resistores. Ou seja, substituindo esses três resistores por um único resistor, qual seria a resistência desse resistor único? Bom, inicialmente, vamos trabalhar com a resistência equivalente entre os resistores 1 e 2. Então, vou colocar aqui, ó, resistência equivalente R1, R2. Como eles estão associados em série, nós vamos ter que a resistência equivalente entre eles será a soma deles dois. Portanto, vamos obter 2 mais 4, totalizando 6 ohms. Ou seja, redesenhando esse circuito elétrico, nós vamos ficar com a seguinte configuração. O resistor R3, cuja resistência é de 12 ohms, se manteve aqui, ó. E no lugar desses dois resistores R1 e R2, cujas resistências eram de 2 e 4 ohms, nós substituímos por um único resistor de 6 ohms. Observe agora que esses dois resistores eles estão ligados em paralelo. Então, nós vamos utilizar a fórmula da resistência equivalente para associação em paralelo. O inverso da resistência equivalente
é a soma dos inversos das resistências isoladas em cada um deles. Somando 1/6 mais 1/12, nós vamos obter 3/12 ou 1/4. Então, a resistência equivalente é igual a 4 ohms. E com isso, nós resolvemos aí o nosso exemplo de uma associação de resistores mista. Mais um exemplo para você entender melhor esse conceito. Nesse circuito elétrico, nós temos os dois polos A e B, e por esses dois polos A e B, observe que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, nós temos 6 resistores. Essa associação é uma associação mista, pois uma parte desses resistores está associada em paralelo, que são esses 5 primeiros aqui, e nós temos um sexto resistor associado em série, com o resultado desses em paralelo. Então, o segredo aqui, para calcular a resistência equivalente, inicialmente devemos calcular a resistência equivalente entre todos os resistores que estão associados em paralelo. Então, vamos utilizar a fórmula matemática. O inverso da resistência equivalente é o inverso das resistências de todos os resistores isolados. 1 sobre 1 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4, mais 1/6. Resolvendo essa adição entre essas frações, nós teremos 23/12, logo a resistência equivalente, na forma fracionária, 12/23. Na forma decimal, nós podemos chegar a uma aproximação de 0,52 ohms. De posse desses resultados, podemos concluir que esses 5 resistores que você está vendo aqui, eles podem ser substituídos por um único resistor com essa resistência aqui. Então, redesenhando o nosso circuito, nós ficaremos com 2 resistores associados em série, sendo um deles de resistência 0,52, que é exatamente a resistência equivalente dos 5 primeiros resistores associados em paralelo, e o segundo resistor é o de 5 ohms, que já existia no nosso circuito. Calculando agora a resistência equivalente, como eles estão associados em série, basta somarmos e vamos obter 5,52 ohms. Ou seja, se todos esses resistores fossem substituídos por um único resistor, esse único resistor ele teria a seguinte resistência, 5,52 ohms aproximadamente. Curtiu essa aula aí? Dê um like e inscreva-se no canal, pois aí vamos ajudar mais pessoas assim como você. Um grande abraço, até a próxima aula.